Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram, como oferta feita a Deus, aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A questão não é quantidade e não é material. De fato, Deus não precisa da matéria. Não precisa minimamente. Não precisa nem de nós. Mas na sua bondade e no seu desejo de se relacionar conosco, nos amando e esperando que nós também lhe respondamos na mesma medida, com amor também, quis precisar de nós e por isso ele espera de nós atitudes, gestos, neste caso aqui, ofertas. Não é esmola que se dá a Deus, não é pagamento como quem compra alguma coisa, não é nenhum tipo de negócio, nada que tenha reciprocidade material. Não há proporção. E por não haver proporção, é necessário que a gente perceba que Deus nos dá tudo. Deus não nos dá coisas. Deus nos dá tudo que nós temos e que somos. Ele nos dá o nosso próprio ser. Portanto, qualquer coisa que eu ofereça a Deus que não seja tudo, é esmola. É pouca coisa. Não é digno dele. Para Deus, porque se trata de Deus e daquele que me deu tudo, me dá tudo, só é possível dar tudo. Oferecer tudo. Aí a palavra oferta. Não é pagar, não é devolver, não é outra coisa, é oferecer. E oferecer significa gesto de boa vontade. Eu posso oferecer aquilo que me tomam. Alguém toma de mim, mas eu ofereço. Porque oferecer, ofertar, significa dar de coração. Aqui está a diferença entre ricos, que podem dar muito materialmente, mas não oferecer nada, e de pessoas pobres, como uma viúva, que pode oferecer quase nada, melhor dizendo, pode dar materialmente quase nada, coisa sem valor, mas oferece tudo. Não é por causa da quantidade, mas é pela atitude de inteira doação. Nenhum de nós precisa, nem deve, pensar que temos que fazer doações extraordinárias, grandiosas, para Deus ou para os pobres. O que é necessário é que a gente se doe inteiramente naquilo que nós oferecemos, naquilo que nós damos. Quando nós damos de coração. Quando damos de coração, aquilo que nós damos ganha um valor que não se pode medir. Talvez a esmola que eu dê para alguém que pediu uma moedinha não signifique grande coisa. Talvez até para ela mesma não signifique, não mude muita coisa. Mas a intenção que eu tenho ao fazer isso pode significar muito. Pode ser que em algum caso eu nem tenha materialmente para oferecer,
mesmo uma pessoa pobre que me pede, eu não tenha, não digo que eu não queira dar. Pode ser que em algum caso eu não tenha, mas assim mesmo, ou até que em algum caso eu ache prudente não dar. Existem situações em que a pessoa pode perceber que não é correto dar naquele momento ali. Mas assim mesmo, eu devo ser, no mínimo, respeitoso com a pessoa. Devo tratá-la como um ser humano. Se eu tiver de recusar alguma coisa, dizer eu não vou fazer isso, eu devo dizer com a máxima caridade. De tal modo que eu não esteja me negando à pessoa. Talvez eu negue o que ela está pedindo, por razões que talvez no momento eu perceba que são verdadeiramente melhores. A consciência de cada um em cada momento que vai dizer. Quem é generoso sabe que em algum momento talvez seja melhor não atender ao pedido. Mas o fato é que nenhum de nós deve se negar de se oferecer, de se dar, tanto às pessoas pobres quanto a Deus de maneira especial. A Deus nós não podemos negar nada, tudo é dele. Eu gostaria de recordar um outro tipo de oferta no qual alguém estava para dar tudo. Abraão. Abraão que passou toda a sua vida na espera, depois de muito desiludido por não ter uma descendência, então passou à espera da realização da promessa de Deus. E Deus cumpriu dando-lhe um filho. Mas num determinado momento Deus pede-lhe que ofereça o filho. Tudo o que ele tinha, tudo o que lhe importava. E ele estava para oferecer o filho. E ele ofereceu o filho. No entanto, quando Deus percebeu a sua doação e a sua oferta, Deus poupou a vida do menino. E disse a ele: agora eu sei que temes a Deus, porque não me negaste o teu único filho. De fato, Abraão deu o seu filho. Deus poupou o filho, mas ele deu. De coração ele deu. E é a isso que nós somos convidados. Não somente quando a gente vai à igreja, não somente no que diz respeito a dízimo, mas que no nosso dia a dia nós somos convidados a oferecer-nos inteiramente a Deus em todo momento. Dar tudo a Ele, porque na verdade tudo que damos é dele. Nós só podemos dar a Ele aquilo que Ele mesmo nos deu. Rezemos. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.